Este é o podcast Viva Português, um podcast feito para você escutar e aprender português autêntico, falado por 2 brasileiros. Olá, bom dia! Bom dia! Bom dia para você que está nos ouvindo. Espero que você esteja muito bem e aprendendo português. Hoje o nosso episódio é sobre o café. Ótimo! Ótimo tema, não é? Muito bom! E o que nós estamos fazendo agora, enquanto gravamos esse episódio? Tomando o nosso cafezinho, né? Então vamos lá. Eu quero falar sobre 5 curiosidades sobre o café. Tá certo? Vamos começar então. A primeira, nós vamos falar um pouco sobre como foi a descoberta do café. O café foi, digamos assim, descoberto por volta do ano 525. Nossa, há quanto tempo? Há muito tempo, né? 525, no continente africano, no interior da Etiópia. E até uma coisa interessante, um ponto interessante, é por que se chama café. Então se tem a teoria, eu acho que esse tipo de coisa até é difícil comprovar, né? Claro. Que o café vem da uma região na Etiópia chamada Cafa. Aí vem café. Não sei se a pronúncia seria bem essa, mas assim que se escreve Cafa. E aí surgiu o nome café. Isso então no ano 525, mais ou menos. E como que se descobriu que essa planta, né, essa pequena árvore, o arbusto, poderia virar uma bebida ou podia ser comida? Se diz que pastores daquela região, na Etiópia, perceberam que as ovelhas ficavam diferentes quando comiam essa planta. Olha que interessante, né? Ficavam mais energia, né? Mudava o comportamento delas. E assim eles descobriram, opa, essa planta, né, pode ser usada talvez para alguma coisa, pode ter o mesmo efeito no ser humano. Sim. E claro, né? E o ser humano pega e experimenta, né? De repente foi descobrindo o que fazer com aquela planta, né? Mas interessante a história, né? Então, bem mais tarde, no início do século XVII, que o café chegou na Europa. Demorou um tempo. A curiosidade número 2 agora. O café é uma fruta. Interessante. A gente sempre pensa no café como grão, não é? Isso, claro. Isso tem uma certa razão também. Porque o café é uma fruta, vem de um arbusto, de uma árvore, né? Certo. Arbusto é uma árvore pequena. E ele se transforma, ele é uma fruta, tanto que tem uma cor, é uma cor avermelhada o café. Sim. Né? A gente vê em fotos, infelizmente nós nunca fomos numa plantação ao vivo. Não, plantação não, mas eu já vi, claro, pé, assim... O pé do café. Pé do café, claro, né? A gente fala pé, engraçado, né? Não é uma árvore de café, mas a gente fala pé do café no Brasil, né? E eu já vi, sim, a frutinha, fruta, né? do café. Então, como uma fruta tem uma polpa e dentro dessa polpa tem a semente, que é da onde vem o grão do café. É a semente dessa fruta. Uma semente, então, né? É uma semente, que é o grão do café. Interessante. E o nome desse arbusto, dessa pequena árvore do café, é o cafeeiro. Então é isso, o café é uma fruta. E agora podemos falar um pouco das variedades do café. Existe mais de 25 tipos de café. De semente, né? Grãos diferentes, digamos assim. Interessante, né? A gente não registra muito isso, né? Nós não somos, assim, digamos, consumidores gourmet de café. Então a gente não conhece, né? Só para deixar claro, digamos assim, que a gente não vai se aventurar nessa área. Mas que eu não imaginava que existiam tantos tipos, né? Tantos tipos diferentes. Vamos explicar um pouquinho o que é o termo gourmet, né? Um pouco mais gíria, né? Gourmet é a pessoa que, por exemplo, gosta de café ou gosta de vinho e ela vai estudando, se especializando, visitando os lugares de plantação, como que o processo é feito. Investe, né? Em diferentes tipos de
de modos de fazer o café e bem isso procura tipos de exóticos, né? Grãos diferentes, enfim. Aí a gente... E isso custa muito tempo e custa dinheiro também. Custa dinheiro também. Né? Então são, digamos, os consumidores gourmets, que eles não consomem aquele café simples que está no supermercado, eles vão atrás de algo especial. Isso, né? isso. E o Evandro estava falando que nós não somos esses não consumidores. somos. A gente consome café tradicional, café, isso. né? E 2 desses tipos são bem conhecidos, que é o tipo Robusta, que é um teor, ele é mais forte, ele tem mais cafeína, teor de cafeína mais elevado. Interessante. E o segundo tipo, que é o mais comum no Brasil, é o café arábica. Eu acho que também no mundo, assim. No mundo, eu também ouve falar acho, muito desse café arábica, né? Então aqui tá até uma ligação com essa história, né, do café ter se difundido tanto ali na Península Arábica, e tanto é que a gente chegou, digamos assim, na Europa aqui, no mundo ocidental, com esse nome, né? O grão, né? Café arábica. Né? Ele é um sabor mais suave do que se comparado com o Robusta. Certo. E cerca de 75% da produção de café no Brasil é desse tipo, arábica. Depois a gente vai falar da produção de café no Brasil, que é enorme, né? O Brasil produz muito café. Podemos até falar da nossa história um pouquinho do café. A minha história é a seguinte, eu comecei a gostar de café há pouco tempo, há uns 2 anos, 3 anos, né? Sim, sim. O Evandro já é um apreciador do café há mais tempo. Isso, mas também, né? Nunca investi grande tempo e dinheiro nisso, mas fui aprendendo a gostar, fui mudando um pouco os hábitos também, né? Quem toma café sabe isso também, que às vezes a gente começa, porque o sabor é amargo, começa, né, adicionando leite, adicionando açúcar, né? E eu fui tirando tudo isso. Aí agora já cheguei no café preto mesmo. Sem açúcar, sem adoçante, sem leite, sem nada. Exatamente. A gente entra assim na terceira curiosidade. Bom que você já está falando desse assunto, que é o café tem 0 calorias. 0. Olha. Não tem calorias. Se tomado puro, preto, sem leite, sem nada, né? E aí a gente vê costumes diferentes em lugares diferentes, né? Certo. Como você falou, vamos falar agora um pouquinho da nosso costume familiar. Na minha família, por exemplo, a minha mãe não tinha o costume de tomar café, agora ela tem. Depois de aposentada, ela tem aposentada que não trabalha mais fora, né? Que não... profissionalmente não mais ativa. Trabalha ainda em casa, né? Ajudando a família, tudo, mas não trabalha profissionalmente. Então ela é aposentada e agora ela tem mais tempo. Então de manhã ela toma seu cafezinho, mas quando eu era jovem, criança, ela não tinha esse costume. E o meu pai tinha o costume de tomar café já desde que eu sou muito jovem, desde criança, mas ele tomava café com muito açúcar. Até hoje ele toma com muito açúcar. A gente brinca até que ele não toma café com açúcar, ele toma açúcar com café. Exatamente. E aí eu acho que eu entrei em contato na minha infância, adolescência, com esse costume de tomar café com muito açúcar. E aí eu não gostava. Não gostei, não adotei esse costume. Até que agora, recentemente, há 2, 3 anos atrás, por influência do Evandro, eu experimentei cafés bons e sem açúcar e gostei. Sim. E agora se tornou também quase um hábito. Isso. Tento não fazer disso, não todo dia tomar café, para que não se tornar um vício. Quase um vício, mas tomo café, sim, gosto e entrei na cultura do café. O barulhinho do café aí. A gente tá tomando café também. Agora eu quero falar um pouquinho de costumes de países ou de regiões. Por exemplo, podemos falar da Alemanha, que a gente conhece bem, né? Na Alemanha se costuma muito tomar o café com um pouquinho de leite. Isso, né? Até um leite especial, não é? É um leite... É tipo um leite condensado, mas não muito doce. É quase uma nata, assim, líquida, né? Uma nata, um leite mais gordo, vamos dizer assim. E também em grandes quantidades, né? A gente sempre brinca, né? Que aqui a gente vê as pessoas tomando, então, xícaras bem grandes. Mas porque eles costumam tomar um café mais fraco, né? A gente percebe isso, assim. É quase um chafé que a gente fala no Brasil, brincando, né? Que é uma mistura de chá com café. Com café. Então, a gente vê que eles costumam, então, tomar o dia inteiro
né? Várias xícaras de café, mas então elas mais fracas e um pouco diluído no leite, por exemplo. E daí, nesse caso, se tem leite, já não fica um café com 0 calorias. É um café que tem caloria, né? E isso é na Alemanha. A gente fala aqui porque nós moramos na Alemanha atualmente, né? Enquanto a gente grava esse episódio, nós estamos na Alemanha. Falando do Oriente Médio, por exemplo, então há costume de botar canela ou gengibre. Sim. Eu tenho uma colega, né, que ela vem do Líbano e ela já trouxe, então, né, alguns cafés de lá pra gente experimentar e aí também tinham outros, né, outros temperos, digamos assim, que se colocam dentro, né. Cardamomo é uma coisa que se coloca muito ali naquela região árabe, né? Dá um gosto bem diferente, assim. Mas aí, realmente, a gente acaba estranhando um pouco, né? Porque é um café já misturado, né? Ele já não tem aquele gosto puro do café. Realmente, eles preferem um café já com temperos, sabores, digamos, com sabores. Pra gente é estranho, pra eles não. Obviamente, pra eles claro. É estranho, provavelmente, o jeito que a gente toma, né? Sim. Sem as especiarias. Especiarias, né? E também tem formas diferentes, né, de fazer, digamos assim. A gente tem o tal do café com filtro, né, coado. Também aqui a gente usa bastante aquela cafeteira francesa, né, a French Press. Enfim, são formas diferentes de fazer o café, né? E eles também, no mundo árabe se faz o café de outra forma também, né? Às vezes até com o pó do café dentro do café você toma e vem o pó um pouco junto. Eles deixam baixar o café, ficar lá embaixo e se consome, né? Então, são formas diferentes, né? Outro exemplo, na Suíça se coloca... é comum colocar licor dentro do café. O nome do licor é Kirsch. Kirschwasser, talvez. Né? Então, é interessante. É um costume também na Suíça. Dá uma turbinada, né, no café. Aí mistura álcool também. Enfim, tem vários, né? Também se fala do Irish Coffee. Também, né? Que se coloca uma bebida alcoólica junto. Realmente, tem muitos tipos diferentes, né? Um outro país que a cultura do café também é muito forte é a Itália. Sim, né? Com certeza. Que tipo de café eles mais gostam na Itália, Evandro? Acho que o jeito que eles mais tomam é o expresso, né? Então, é aquela café bem forte mesmo, passado na máquina sob pressão e que tem um teor de cafeína muito alto, grande, né? Claro, por ser bem concentrado. Mas esse realmente eu acho que é o mais tradicional, né? Claro, existem outras formas, como o cappuccino, né? Esses são outras formas que eles também inventaram, vamos dizer assim, de consumir o café. Mas eu acho que o que mais marcou, assim, a cultura do café realmente é esse cappuccino. Expresso. Eles gostam de tomar expresso, principalmente de manhã, eu acho, para acordar, né? Começar o dia com energia. Exatamente, né? E muitas vezes é o café da manhã, né? Deles, assim, ou com uma pequena coisinha de padaria, digamos, doce e um expresso, né? Um café. Café então, não pode faltar no café da manhã, na parte da manhã do dia. E aqui fica uma dica para aqueles que forem um dia na Itália, né? Que parece que entre os italianos um tabu é consumir cappuccino depois da refeição, principalmente depois do almoço, né? Porque como o cappuccino vai leite, para eles é, digamos assim, incoerente. Você acabou de ter uma refeição e aí você vai tomar uma bebida que tem leite também, então gordura, né? Enfim, a tradição realmente, quando se toma um café depois de uma refeição, é o expresso puro, né? É expresso. Até porque a gente está falando de uma refeição na Itália, né? Então é uma refeição, uma massa, uma pasta, bem, um molho com, né, uma carne. Então não sobra espaço depois para um café com leite. É só um cafezinho bem puro, sem nada. Isso mesmo. Um quarto ponto agora sobre as curiosidades do café. Gostaríamos de falar sobre os malefícios e os benefícios. Ou seja, o café faz bem para o quê? E pode fazer mal o café também? Certo. Vamos começar pelo fazer mal, né? Que é porque a gente não vai falar muito disso.
Esse vai ser um ponto mais curto. O café pode fazer mal? Claro que sim. Em excesso, quase tudo nessa vida em excesso faz mal, não é? Com o café não seria diferente. Alguns malefícios do café. Ele pode dar taquicardia, que é o coração bater mais acelerado, né? De modo não normal, digamos. Então, pessoas que têm já um certo problema, né, cardíaco, tem que tomar, digamos assim, menos café, ou maneirar, né, um pouco, para que, de repente, realmente isso não provoque uma sobrecarga do coração. Né? Existe também tipos de café sem cafeína. Exatamente, hoje em dia, né? Existe também essas opções. O café pode interferir na absorção do cálcio pelo organismo, cálcio que é importante, né, para o organismo funcionar bem. O café pode dar insônia também, né, atrapalhar o sono da pessoa. Né? Então esses são, digamos, maus que o café pode fazer, principalmente se tomado em excesso. Certo. E agora eu quero falar dos benefícios do café. Que a gente fala da cultura do café, o café é uma bebida gostosa, né, dá energia, é muito bom para sair, socializar, né, sair com os amigos e tomar um café, ou com um amigo, e daí conversa. Mas o café, além desses benefícios, ele também traz benefícios para a saúde. Interessante. Por exemplo, o café, então, de fato, induz um estado de alerta. Por isso que é bom tomar um café de manhã, antes do trabalho. Ajuda, né? Para estudar, não é? Com certeza. Auxilia o coração. Há pesquisas recentes, também não tão recentes, indicando que o café, na medida certa, auxilia o coração. Certo. E um outro ponto também muito interessante, que estão associando componentes do café, não só a cafeína, mas outros componentes como, por exemplo, ácido graxo e HT. Né? É um dos componentes do café, porque o café tem muitos componentes. Mas esses dois componentes juntos, ácido graxo e HT e a cafeína, eles podem retardar a degeneração do cérebro. Nossa. Ou seja, eles previnem doenças como o mal de Alzheimer, que é um tipo de demência. Sim, pode de repente frear, né? Digamos, não com certeza não impedir que a pessoa tenha, mas de repente frear um pouco o desenvolvimento, né? Ou retardar, né? Isso. Não só tipos de demência como o mal de Alzheimer, como também o Parkinson. Interessante. Então, pesquisas... Essa reportagem que eu vi é de 2019, de uma universidade nos Estados Unidos, que pesquisou especificamente esses dois componentes que eu falei, a cafeína e esse ácido graxo, e deduziu, então, se chegou à conclusão que o café faz bem, sim, para retardar a degeneração do cérebro. Então estamos liberados, né, no café. Mais um motivo para tomar café. Mais um motivo, exatamente. Eu gostaria de voltar um pouquinho naquele ponto, né, da socialização, né, que eu estudo, né, então, urbanismo e o espaço público, digamos assim, né, e é interessante ver como isso vem aumentando muito, né, em vários países do mundo a cultura do café vem aumentando bastante. Isso ajuda a trazer mais vida, digamos assim, para as cidades, né? As pessoas estão se acostumando muito a sentar para tomar um café com os amigos, para conversar, e assim as pessoas vão utilizando mais o espaço público. Então, também um efeito positivo aí, né? Muito positivo, né? É uma vantagem para as cidades, onde as pessoas vão mais para o espaço público, as cidades ficam mais seguras. Exatamente. Faz bem para a saúde das pessoas, estar ao ar livre, pegar o sol, né? Muito legal. E um último benefício sobre o café, que não tem relação com a saúde, vai mais além da saúde, que eu achei muito interessante também, uma reportagem de 2021, falando que na Colômbia a produção de café é alta, eles produzem bastante café, e eles estão descobrindo agora que da casca do grão do café pode ser produzido um material para construir casas. Que interessante. Então, né? A casca do café... O resíduo, digamos, né? Da produção do café. Dá para reaproveitar. Então. Reaproveitar num material que é barato e resistente, que pode ser usado para produzir casas. Olha, incrível, não é? Muito legal. Desse jeito a gente só ama mais ainda o café, né?
quinta e última curiosidade sobre o café. Agora entrando no tema café e Brasil. O Brasil é responsável por 1/3 da produção de café no mundo. Nossa, é muita coisa, né? Ele é o maior produtor de café do mundo. E isso há mais de 150 anos já. Ele tem esse título. Nossa, interessante. Né? Não só o maior produtor, como o maior exportador de café. Claro. Ou seja, produz muito café, que fica também dentro do Brasil, para os brasileiros tomarem café. Sim. Mas também o Brasil exporta muito café para muitos outros países. Certo. O café chegou no Brasil em 1727, pouquinho depois do que chegou na Europa. E o primeiro lugar onde ele chegou foi Belém, do Pará, no estado do Pará, no norte do Brasil. Sim. Mas aí eles perceberam, lá em 1727, que aquela região não era muito boa para a produção do café. Digamos que não vingou muito a produção. Não deu muito certo a produção ali no norte do Brasil. Aí, em 1774, alguns anos depois, ele chegou no Rio de Janeiro. Certo. E ali já começou a ser produzido. E aí viram que ali era um lugar propício para a produção do café. Né? O clima favorecia. Favorecia, né? E do Rio de Janeiro, rapidamente ele chegou em Minas Gerais, estado de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Paraná. Então foi indo para outros estados, né? Certo. São hoje em dia também os principais produtores, né? Realmente, então, essa questão do clima né, fez muita diferença, né? E aí, uma coisa muito interessante sobre o café e o Brasil, que a gente estuda na escola, inclusive, quando somos crianças, né? Nos livros de história do Brasil. Sim. Chama-se o ciclo do café. E esse ciclo do café no Brasil é de 1800 até 1930, mais ou menos, cerca de 130 anos, onde o café teve uma importância enorme para a economia do Brasil. Sim. A gente pode dizer, então, que esse ciclo do café, baseado na produção do café, foi um divisor na história do país, no desenvolvimento do país, no desenvolvimento de regiões no país, influenciou a política daquela época. Ah, sim, né? Não é? Até hoje, né, a gente escuta ou já se fala, né, os barões do café. Então, realmente, muitos produtores naquela época ali se tornaram pessoas muito ricas, né? E isso com certeza tem impacto até hoje, digamos assim, na estrutura social do país, né, do Brasil, com certeza. Ciclo do café se chamou esse período. E agora falando da atualidade, então, o maior produtor de café no Brasil hoje em dia é Minas Gerais, estado de Minas, que é perto de São Paulo. Isso. É um Eu estado... imaginei até que era o estado de São Paulo, mas... Né? Não, o São Paulo nem está em segundo lugar. Em segundo lugar vem Espírito Santo, é um outro estado brasileiro, que também é perto de Minas, Sim, perto de toda São Paulo, toda a sudeste, região. né? Sudeste, isso. Minas Gerais produz cerca de 50% do café do Brasil. Então, Minas Gerais realmente produz muito café. Sim. Nossa, muito mesmo. Minas Gerais é um estado do Brasil conhecido também por doces famosos, doce de leite, pelo pão de queijo. A culinária de Minas Gerais também é muito conhecida. E o cafezinho. Tanto que os mineiros têm realmente, de fato, muito costume de comer um docinho com café, Isso não é verdade, né? Tem toda essa tradição ali mesmo, né? Aí outros estados no Brasil que também produzem café é São Paulo, Bahia, Paraná. São estados que também produzem café. Para terminar, então, queremos passar uma informação extra, um bônus, digamos assim. Quais países no mundo que mais consomem café? Quais são esses países? Os maiores consumidores de café do mundo. Interessante. É muito interessante essa lista. Mas primeiro esclarecer que essa lista é feita através de números de consumo do café per capita. O que significa per capita? Por cabeça, digamos assim. Por pessoa, né? Por pessoa, isso. E não a quantidade total de café. Que o país consome, importa, né? Enfim, compra, isso. No caso. É a quantidade por pessoa de café. O primeiro nessa lista é o país Finlândia. Nossa, esse foi uma surpresa mesmo. E aí eu li um pouquinho sobre a cultura do café na Finlândia, que de fato eles tomam muitas vezes ao dia. Eles fazem pausa no trabalho para tomar um cafezinho, a empresa
já, né, permite essas pausas para tomar um cafezinho. Então a quantidade por pessoa de café consumido é muito alta. É a maior do mundo. Interessante. Em segundo lugar vem a Noruega. Vizinho ali, né? Da Finlândia. Terceiro lugar, Islândia. Interessante. País pequeno, mas com consumo alto. Então. Consumo alto. Quarto lugar, Dinamarca. Olha só. Quinto lugar, Holanda. Ou seja, até agora todos são países da Europa. Certo. Mais do norte da Europa, né? Isso. Sexto lugar, Suécia. Também, mais um país do norte, né? Sétimo lugar, Suíça. Oitavo lugar, Bélgica. Nono lugar, Luxemburgo. Ou seja, todos os países até agora na Europa. Aí o 10º lugar na Europa é o Canadá. Olha só, mas uma cultura também bem predominantemente europeia, vamos dizer, né? O Canadá está em 10º lugar. Aí o Brasil nessa lista apareceu em 14º lugar. Olha só. Então o Brasil consome muito café, mas menos do que esses países. Talvez pelo clima, né? Enfim, porque não é um país tão frio, então dá para entender, digamos assim, que alguns países mais do norte consumam mais, né? Apesar que existe também o jeito de tomar café gelado. Existem alguns lugares do mundo onde... Mas também não é uma coisa comum no Brasil. Não, no Brasil não, né? Mas eu acho que a cultura do café ainda tem espaço para crescer. Eu acho que no Brasil está crescendo. Claro, inclusive na pandemia, eu li algo a respeito na pandemia do coronavírus. As pessoas ficaram mais em casa e tal, tomaram mais café. Cresceu o consumo de café e de chá também. Olha só. Durante a pandemia. E a Alemanha está em 16º lugar, que é um país que nos interessa também. Está pertinho aí do Brasil. Entre os 20 países que mais tomam café do mundo. Interessante que a Itália não aparece, mas também é porque deve ser isso, né? Eles tomam doses pequenas, A Itália não aparece entre os 10 primeiros, mas aparece entre os 20. O que eu achei muito interessante também é que os Estados Unidos não aparecem entre os 10 que mais consomem café, porque essa conta está sendo feita, então, por habitante, assim, por pessoa, né? E não quantidade no total. Pela quantidade no total, o Brasil ficaria em segundo lugar dos países que mais consomem café. Bom, esse era o nosso tema de hoje, café e suas curiosidades. Espero que você tenha gostado bastante. Nós nos divertimos, conhecemos um pouquinho melhor sobre o café, que é algo que a gente gosta de tomar, sentamos e conversamos enquanto tomamos um cafezinho. Exatamente. Faz parte da nossa cultura familiar agora, digamos assim. Então ficamos por aqui, um abraço para você. Não se esqueça de entrar no grupo do Telegram, se você ainda não está aqui na descrição, o link para você entrar no Telegram, onde eu coloco matéria, toda semana tem assuntos diferentes, vocabulário, dicas de pronúncia, gramática, lá você pode aprender bastante português. Um abraço para você então, fique muito bem e não se esqueça de continuar aprendendo português. Tchau, tchau. Tchau, tchau.